Olá, meus queridos, tudo bom com vocês? Bem-vindos à nossa aula de Geografia. Estamos na aula do 9º ano, aula de número 28. Eu sou a professora Flaviane e não deixem então de ter em mãos os materiais para que vocês possam anotar ao longo da aula, responder as atividades mais tarde com base nessas anotações, nos slides, aqui no vídeo. E também para que vocês possam fixar melhor a matéria, a partir desse exercício de poder escrever. Essa fixação ela ocorre de uma maneira mais facilitada também. Então, caderno, caneta, lápis, materiais necessários, não deixem de tê-los em mãos, ok? Então, hoje a gente vai conversar um pouco ainda nessa questão ali de regionalização, porém hoje a divisão mundial em países do norte e países do sul. Então, nós já vimos as questões continentais, questões político-econômicas, a gente já viu o Ocidente e Oriente, o porquê, essa questão histórica de Ocidente e Oriente, e hoje países do Norte e países do Sul. Então, o nosso objetivo é compreender a questão da divisão regional mundial em países do Norte e países do Sul. Então, nas aulas passadas, recapitulando só aqui, vimos algumas divisões do mundo, incluindo uma das mais utilizadas, que é o Ocidente e o Oriente, o mundo ocidental e o mundo oriental. Hoje veremos uma outra divisão bastante utilizada em relação a questões socioeconômicas, que é a divisão do mundo em Norte e Sul. Norte, versus Sul, Norte e Sul ali. Existem diversas formas de se regionalizar o espaço geográfico, Isso a gente já viu ali em outras aulas, isso eu acredito que já tenha ficado claro para vocês. Tendo em vista que as regiões nada mais são do que as classificações observadas pelo intelecto humano sobre o espaço geográfico. Então, de acordo com o nosso objetivo, nós vamos classificar aquelas regiões com base no nosso objetivo, para que fique mais claro o nosso estudo então, em relação àquela porção ali. A regionalização Norte-Sul foi elaborada para designar a atual conjuntura socioeconômica internacional, em substituição à antiga, que levava em conta países de primeiro, segundo e terceiro mundo. Vocês lembram que nós vimos essa divisão de primeiro, segundo e terceiro mundo, que acabou caindo por terra, caindo em desuso ali com o fim da Guerra Fria. Essa regionalização não foi mais utilizada, e sim países desenvolvidos e subdesenvolvidos então passaram a ser utilizados. Vocês lembram disso? Então, nessa antiga divisão, o primeiro mundo era composto pelas nações capitalistas desenvolvidas, que eram caracterizadas por um PIB, um produto interno bruto, ali a riqueza do país, uma riqueza elevada, e melhores condições de vida para a sua população. Já os países de segundo mundo eram compostos pelas nações socialistas, que eram aliadas à então União Soviética, e se caracterizavam pelo alto grau de estatização da sua economia. Então, o governo era quem comandava as questões econômicas ali. Já no primeiro mundo, a gente tinha essa questão do livre mercado, empresas podendo trabalhar livremente, e países de segundo mundo era tudo centralizado no poder estatal, no poder do governo. Já os países de terceiro mundo eram formados por nações subdesenvolvidas, em especial países que se declaravam como não alinhados, então, que não tomavam partido nem de um nem de outro lado, nem dos Estados Unidos, nem da União Soviética, então eram países considerados neutros ali, não tomavam partido nem de um nem de outro, mas que a princípio o seu sistema político era então, o capitalista, porém eles não eram desenvolvidos como os do primeiro mundo ainda, eles estavam nessa fase de buscar desenvolvimento. Então aqui, a gente já viu esse mapinha numa outra aula, em amarelo os países do primeiro mundo, em rosinha ali, nesse salmãozinho, países do segundo mundo, e em verde os países do terceiro mundo. Então essa era a divisão, até o final ali da Guerra Fria, até 1989, no final da Guerra Fria. No caso da regionalização socioeconômica, considerava-se apenas a existência do primeiro e terceiro mundos. Haja vista que essa perspectiva socialista ou essa economia planificada ali não possuía abertura no plano internacional após a queda do Muro de Berlim.
considerando que a maior parte dos países subdesenvolvidos se encontra no sul e os desenvolvidos no norte, criou-se então essa divisão norte e sul. No entanto, essa divisão não representa a divisão do mundo conforme o ordenamento cartográfico dos hemisférios norte e sul. Então, ela não, a maior parte dos países desenvolvidos estão no norte e a maior parte dos subdesenvolvidos no sul. Porém, ela não leva em consideração essa divisão aqui, por exemplo, da linha do Equador. Vocês estão vendo que essa linha, ela se faz conforme a necessidade da divisão. Então, essa divisão socioeconômica de países do norte e sul. A Austrália aqui, a Austrália faz um contorno enorme para que ela fique nos países desenvolvidos do norte. Então, essa linha não leva em consideração essa divisão geográfica, né, que seria a linha do Equador aqui, e sim, né, essa divisão socioeconômica aqui. Então, a linha ela vai conforme a necessidade. Os países do norte são caracterizados pelo elevado produto interno bruto, né? Então, essas riquezas, a produção de riquezas daquele país e pelas condições históricas de poder e acúmulo de riqueza. São representados, né, em geral, Estados Unidos, pela União Europeia, pelo Japão. Então, quando a gente pensa em países do norte desenvolvidos, são esses países que a princípio vêm à mente, né? Historicamente, são os que vêm, né, num alto grau de desenvolvimento. Apesar das boas condições econômicas, nesses países também existem desigualdades sociais, pessoas em condições de pobreza. Não é porque, em um contexto geral ali, as condições são boas, que não exista pobreza, que não exista pessoas passando fome, que não exista pessoas em condições sociais ali desiguais. Isso existe também, né? Então, a gente não pode criar uma utopia, né? Idealizar uma coisa que não existe. Já os países ao sul, os países do sul, apresentam as maiores taxas de pobreza, violência, problemas sociais. Nessa situação de dependência econômica se deve aos processos de colonização, né? Ao imperialismo, né? Ao colonialismo, questões que vocês já viram, já estudaram, né? Aulas anteriores, anos anteriores, a gente já viu isso, impostos então pelas nações consideradas desenvolvidas. Ao processo de colonização desses países do sul, que os países do sul são, né, as principais colônias europeias ali. Então, ao longo do processo de colonização, as questões econômicas, elas não levaram ao desenvolvimento dessas nações. Eram colônias de exploração. Lembra que a gente tinha colônias de povoamento e de exploração? Os Estados Unidos, que está ao norte, era uma colônia também, uma colônia inglesa, porém de povoamento. Então, era para os povos ali, para as famílias que então colonizaram os Estados Unidos ali, foi mais fácil prosperar, porque a colônia, então, a Inglaterra, ela auxiliava nesse quesito, né? Ela, então, era um local justamente para que as pessoas elas prosperassem, elas pudessem ter essa questão de trabalhar livremente, produzir riquezas. Já as colônias de exploração, que foi o caso do Brasil por muito tempo, então daqui eram retiradas as riquezas, mas não eram investidos recursos para que a colônia prosperasse, pudesse caminhar com as suas próprias pernas. Então essa dependência, né, da sua colônia ali original, que era do país original, né, da metrópole ali, que era no caso Portugal, gerou uma dependência. Então o Brasil por muito tempo foi uma colônia de exploração, não existia um investimento para que o país então pudesse prosperar. Entre os países do sul existem aqueles países chamados emergentes ou então que estão em desenvolvimento. São países que têm condições melhores em relação a alguns outros, né, dessa mesma faixa ali, desses países do sul, um em relação ao outro, alguns têm condições melhores, estão em desenvolvimento, estão em ascensão. Então aqui a gente tem os países economias em transição, que no caso são essas em laranja, são essas economias aqui, economias em desenvolvimento, são os que de baixo desenvolvimento, são os em vermelho, economias desenvolvidas, né, que são essas
em laranja, economias em transição em amarelo e as economias já super desenvolvidas, que são as que estão em verde, tá? Então, de baixo desenvolvimento, vermelho, economias desenvolvidas são em laranja, economias em transição em amarelo e já desenvolvidas, que já tem uma base mais forte, são as em verde. Então, aqui em laranja, as que estão se desenvolvendo. Então, esse ING aqui no infinitivo, lembram das aulas de inglês? No infinitivo, as que estão caminhando e aqui as que já são consolidadas. Os países que têm intensificado a sua industrialização e investido em tecnologia foram denominados países em desenvolvimento ou emergentes. Lembrando que são essas aqui, ó, em laranja, ó. Então, são esses países ali. E eles investiram, então, nesses setores aqui, por isso são considerados economias que estão, né, crescendo. Alguns dos países emergentes de maior destaque são a China, Rússia, Índia, Brasil, México, Argentina, Chile, Nigéria, África do Sul, Malásia, Coreia do Sul. São aqueles países que a gente viu lá em laranja. Apesar de terem alcançado um relativo crescimento econômico, e possuírem um peso, né, na economia internacional, eles não conseguiram chegar a um desenvolvimento social que permita, né, com que eles sejam chamados então de países desenvolvidos. Ainda falta, né, alguma coisa, falta essa questão social, essa questão da população ela ter, né, esse acesso a melhores condições de vida. Apesar da economia ela estar caminhando, ela está num passo bom, a questão social ainda não está bem desenvolvida. Então aqui, ó, a gente tem, né, aqueles países que a gente viu ali. Entender a dinâmica do espaço mundial, mesmo que em uma perspectiva mais específica, é uma tarefa complicada, de forma que generalizações elas acabam tendendo ao erro, né? No entanto, a regionalização norte-sul é importante no sentido de nos dar uma orientação geral sobre o nível de desenvolvimento social e econômico dos países e das populações nas diferentes partes do planeta. Então, a gente não pode levar isso como algo que não pode ser mudado, né? Então, generalizações tendem ao erro. Então, como a gente viu, tem países ali que têm um maior desenvolvimento sim que outros. A gente tem países do sul, aqui, né, nessa questão do sul, que eles estão caminhando, eles têm um desenvolvimento bom, logo já se equiparam a países do norte, então a gente não pode tender a generalizações, né? Embora, como a gente viu, essa regionalização nos ajude a ter uma visão de como está, né, essa questão ali do nível de desenvolvimento. Então é isso, pessoal. Hoje a gente viu essa questão norte-sul, desenvolvimento ali dos países, né, questão de países desenvolvidos, subdesenvolvidos, os países que estão em ascensão, né? Então, quem sabe daqui a alguns anos a gente já veja, né, esses mapas que nós vimos hoje dessas divisões, eles já mudem, já sejam outras questões. A gente já tem o Brasil, por exemplo, em países desenvolvidos, né, que a nossa economia ela possa caminhar para isso, que as relações sociais, né, essa questão da população, do acesso da população a várias questões ali, ele possa acontecer. Então, aqui uns anos, quem sabe, a gente já tem uma mudança. Então, lembrando que não pode generalizar, né, para não entender o erro. Então, quem sabe daqui a algum tempo já mude esse cenário. Não deixem, então, de fazer as suas atividades, né, de responder as atividades. Não deixem de pesquisar mais alguma coisa se vocês se interessaram. E nós nos vemos na nossa próxima aula. Tchau, tchau!